Respondendo as bobagens que eu venho vendo em séries de internet contra a minha pessoa, porque eventualmente talvez eu tinha falado aí algumas coisas contra o pessoal aí da Inglaterra, contra o nosso aí o nosso ilustríssimo Simon Cowell. E daí eu acho que tava vendo o canal. Aí tá, não tenho certeza se eles eram em inglês ou americanos, eles me parecem mais ingleses, que é o canal High on Anime. E eu vou responder aí uns ditados populares que eventualmente eles catalogaram, vamos dizer assim, né? No canal deles e falaram em algum momento, em alguns momentos, num vídeo lá deles, né, em um react deles. Então vamos lá. O fruto não cai longe da árvore, claro, não sei que tipo de fruto você está falando, não é mesmo? Aquela coisa, se eventualmente estão usando o raciocínio, se estiverem usando o raciocínio de que. É que eu não sei se eles estão falando de fruto no sentido de filho espiritual, mas se eles estão falando no sentido de. Vamos dizer, no sentido de obra, né? Aquela coisa. Ou mesmo em relação a fruto espiritual, em relação a filho espiritual, aquela coisa. Primeiro que uma árvore pode ser infrutífera, né? E não necessariamente é uma árvore ruim por causa disso. Às vezes ela pode ser infrutífera porque ela não porta frutos, né? Ela não faz nascer frutos. Pela natureza dela não ser essa, né? Ela não é uma, não, nem toda árvore é frutífera, na verdade. Ou às vezes alguma árvore é frutífera e perde essa habilidade. Outras árvores não são frutíferas. Talvez outro dia eu faça um argumento de por que talvez o raciocínio da maternidade espiritual seria bastante questionável em relação ao meu caso, mas vamos lá. Ou mesmo outra árvore pode não necessariamente dar bons frutos em relação a filhos espirituais, né? Então os filhos podem não ser necessariamente bons, mas se nasceram, nasceram e podem virar bons, né? Ou alguns são bons, outros não são, enfim. Tá. E tá, esse é um ditado, né? O outro eu vi two in the bush, goes one in the hand. Só que o hand aqui pode ser tipo hand, né? Eu acho que eu não entendi muito o que eles falaram, porque eles têm um sotaque diferente, eu acho que eles não pronunciam na palavra hand a letra D, então fica difícil de escutar, mas é meio fake, né? Porque eles acham que eu sacrifiquei alguma coisa em relação ao ministério, acho que talvez essa seja a interpretação, para tentar outra coisa, por exemplo, em atividade secular que talvez eu não conseguisse. Primeiro que, na verdade, eu fui pressionado e fui pressionado pela Bíblia, então é como eu teria que fazer. Claro que tem o conselho de Cristo, né? Mais vale uma pomba na mão do que duas voando, porque de repente eu poderia arriscar uma e perdi a outra, né? Ou tentei arriscar pegar duas e perdi a outra que estava na minha mão. É mais ou menos isso, não é bem isso, né? Mas eu fui criticado, havia pressão no sentido que os pais não queriam que o dinheiro fosse usado para voluntariado, então não era exatamente um risco, não é questão de eu me manter, né? Aquilo que está na minha mão, mas aquilo que está na minha mão poderia ser usado inclusive contra a minha atitude de crítica, né? No sentido de que aquilo que estava na minha mão poderia gerar inclusive uma machucadora para mim mesmo. Aquilo que estava na minha mão poderia me machucar, na verdade. Então há um plus, há circunstâncias aí, né? Ou poderia ser usado para me machucar. É como se eu tivesse uma torta na minha mão e alguém empurra a torta e a torta vai na minha cara. É mais ou menos nesse sentido, né? Então talvez seja melhor tentar outra torta, que essa está sendo usada na minha cara, e de repente eu vou tentar pegar outra torta. Claro que no caso da profissão foi um pouco diferente, porque inclusive eu já acreditava. Outra, o meu objetivo não foi sacrificar um para ter o outro, ó, isso é fake, ó, a retórica. O meu objetivo foi ter os dois. O meu objetivo foi ter. Eu não fui sacrificar uma pomba que eu tinha na mão para pegar outra. Eu ia só segurar essa e pegar a outra pomba, né? Eu ia ter as duas pombas, né? No meu caso, não haveria necessidade de pegar uma pomba e sacrificar essa, né? Essa aqui poderia ser, vamos dizer, o ministério, ou até poderia colocar na mão direita, né? Para não ficar algo tão caricato. Eu tenho uma pomba na mão direita, vou pegar outra com a esquerda, eu ainda estou segurando essa. Eu tenho a minha esquerda está livre, eu posso ter técnica o suficiente para conseguir abocanhar, segurar a outra, né? Segurar essa pomba e capturar essa outra pomba. Então não haveria problema. O problema é que essa pomba seria usada contra mim, ou essa torta seria usada contra mim, né? Como foi efetivamente na questão financeira e porque o argumento seria usado contra a minha pessoa. E eu teria que obedecer a interpretação que eu fiz no Novo Testamento de que mentira sucessiva é pecado. Então, é isso. E mesmo para obter outra pomba eu não precisaria sacrificar a que já está na mão, né? Por isso, é fake essa interpretação. Don't buy the hand that feeds you, né? Ou não morda a mão que lhe alimenta. Depende, então eu não posso fazer justiça contra a mão que me alimenta. Eu não posso melhorar a mão que me alimenta.
tenho o condão de tentar melhorar a mão que me alimenta. Então tem essa, né? Em ordem a conhecer o caminho que alguém toma, você tem que usar os seus sapatos, ou tem que tomar os seus sapatos. Toma não no sentido de furto, no sentido de usar os sapatos que já foram usados. Bom, essa aqui tem duas interpretações, três talvez. Ou alguém quer fazer isso em relação à minha pessoa, o que eu não sei se faz total sentido. Então, primeira coisa. Se alguém está fazendo isso, alguém está me imitando, né? Primeira coisa. Segunda coisa. Em relação ao comentário que eu fiz sobre a igreja um tempo atrás, de que talvez eu se refira ao comentário que eu fiz sobre a igreja no que diz a você obedecer qual é a intenção original da igreja, e nós não estamos vinculados à intenção original para a igreja, nós estamos vinculados ao Novo ou ao Velho Testamento. No meu caso, o Velho Testamento eu não sabia, não poderia aplicar, então a vinculação é o Novo. Então a pessoa aplica o que ela sabe, né? Então, você tem que usar os sapatos das pessoas. Só se for o sapato de Cristo. Aí pode fazer algum sentido. E não totalmente, porque fazer algumas coisas que Cristo teria feito seria pecado. Nós não poderíamos reproduzir o que Cristo fez em algumas coisas que ele fez em alguma medida. Porque seria tido como pecado, então não tudo, né? Então tem premissa doutrinária por trás disso, né? Então talvez seja aí então acho que essa é outra interpretação, a interpretação de Cristo, e se está falando em relação a intenções originais da igreja, depende do que a pessoa interpreta. Para mim, naquela época, o melhor para a igreja não preciso usar os sapatos de quem fundou a igreja, eu preciso usar os sapatos de Cristo, né? E mesmo isso limitadamente, porque daí você tem outros limites doutrinários para aplicar, né? Então é isso. Acho que essas são as interpretações. Porque eu não quero conhecer tão profundamente ninguém, né? Nem Cristo eu queria conhecer tão profundamente, e por isso mesmo achava que não precisaria usar os seus sapatos, os sapatos de Cristo tão profundamente. Claro, numa linguagem metafórica, nem sei se Cristo usava tanto sapato assim. E por isso mesmo, também por isso eu não queria conhecer pessoas tão profundamente assim. Então não haveria essa necessidade de usar os sapatos de outra pessoa para conhecê-la. Se eventualmente é o meu caso, as pessoas na verdade não precisam me conhecer tão bem assim, né? Elas não precisam eventualmente andar nos meus sapatos, até porque isso pode ser depois usado retoricamente contra mim. Vai dizer, uma pessoa conseguiu eventualmente, dentro de uma certa dificuldade, conseguiu tolerar. Agora ela pode usar esses argumentos contra o Alex. Porque ela conseguiu superar as dificuldades do Alex, as mesmas dificuldades, a outra pessoa não conseguiu. O Alex não conseguiu, ela conseguiu. Então, se esse é o objetivo, isso é retórico, isso é pecado. Porque se uma conseguiu, não quer dizer que a outra vai conseguir. Se uma conseguiu me imitar e deu certo, né, e conseguiu superar todas as dificuldades, e talvez até durante mais tempo do que eu, não se quer dizer que eu conseguiria fazer a mesma coisa. Se isso faz algum sentido, porque parece uma interpretação meio fake. Então é isso aí, é nós que tá. Discordo do canal High Unanime. Então, o cara, tudo bem, né? Você pode nomear o seu canal o que você quiser, ele faz ali reacts de anime, mas ele não parece um cara um grande entendedor de animes, mas talvez High Unanime porque ele está aprendendo. Então não é tão high assim, né? Mas eu entendo que é apenas um nome fictício, um nome fantasia, né? Então não tem tanto problema, mas também não é aquela coisa tão exata assim, mas tudo bem, YouTube está liberado aí, né? Então valeu, apenas esse complemento ao canal High Unanime. Eu discordo no geral, pelo menos de algumas frases, alguns ditados utilizados ali pelo apresentador, e se não me engano até a mãe dele junto ali. Então valeu, ficam as respostas ao High Unanime. E é isso aí.